Joel Aleixo, idealizador dos Florais Joel Aleixo, que veio contar um pouquinho para nós sobre a história dele e de como a gente começou todo esse tratamento aqui com vocês. Eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, não tem pessoa melhor para se apresentar do que ele mesmo. Obrigado, né? obrigado. Obrigada, viu, Joel? Obrigado vocês aí pelo convite. E é sempre uma honra, né? Estar falando de florais para mim, estar falando com pessoas que buscam esse caminho. Porque esse caminho é um caminho muito interessante e durante todos esses 30 anos já que eu tenho trabalhado bastante e me dedicado a esse trabalho floral, com ervas medicinais, com uma cura mais natural, eu tenho me deparado com muitas melhoras. Eu tenho me deparado com, vamos dizer assim, sob o olhar da ciência, com muitos milagres. Então isso me faz hoje, quando venho falar em público e me expor, e expor nosso trabalho, eu faço isso com muita segurança. Faço isso com muita honra, né? Porque eu honro muito a natureza que nos serve, a natureza que nos proporciona um caminho de cura natural e um caminho de cura integral. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, né, através de tantos caminhos e informações. Eu sou o Joel Aleixo, trabalho há 30 anos que eu desenvolvi esse projeto. No começo era um projeto muito amador, era um projeto muito de uma pessoa iniciante mesmo, que está fazendo um trabalho, né, acreditando em tantas outras coisas que não, até aquele momento, o caminho que eu me tratava, que eu me dedicava, que eu tentava me curar das minhas mazelas. E depois muita coisa mudou. Eu fui por outro caminho, olhando com outro olhar a minha vida particular, pessoal, olhando com outro olhar a minha vida em relação a tudo aquilo que me rodeava, ao ecossistema que eu habitava, que eu me relacionava, e um outro olhar a minha vida de um caráter assim mais essencial, aquilo que realmente nos interessa. Aqui é um lugar muito especial, estamos iniciando esse projeto, né? Há algum tempo já começamos o projeto. É um projeto assim muito interessante, porque ele tem, ele tem um olhar no universo feminino. E isso é uma coisa que eu acho muito lindo, muito especial, muito particular, porque é uma preocupação da alquimia antiga com o universo feminino. Então nós temos um grande alquimista, que foi um grande médico, né? Escreveu mais de 200 obras sobre a medicina, que é um homem chamado Paracelsus. Eu acho que vocês já ouviram falar, e ele se tornou um símbolo hoje dessas novas práticas integrativas adotadas hoje pelo governo brasileiro, né, no SUS. Vocês sabem que hoje o governo já liberou aí, acho que mais de uma dezena já, né, de práticas alternativas, dos quais os florais estão incluídos. E para minha surpresa, quando o governo, né, ele declara, né, ele faz lá uma portaria, onde ele adota particularmente os florais, para minha surpresa, lá dentro do documento do Ministério da Saúde, está citado lá o nome do Paracelsus. E isso, assim, foi uma grande surpresa para mim, né? Porque geralmente os florais, eles são, essa prática, né, de cura floral, ela é muito associada à figura do Bach, do médico inglês Bach. Assim como, né, a homeopatia é muito associada à figura do Hahnemann, né? Quando a gente fala do Hahnemann, vem a homeopatia na nossa cabeça, né? E geralmente as pessoas, elas falam, né? Elas divulgam que ele é o pai da homeopatia, não é? Assim como o Bach é o pai da criação das essências florais. Mas quando o nosso Ministério da Saúde ele abre, né, a oportunidade para que as pessoas tenham acesso no Sistema Único de Saúde à terapia floral, cita o Paracelsus. E eu achei isso incrível, eu achei isso que foi um resgate dessa personalidade
que é uma personalidade muito intrigante até hoje. Ele é uma das pessoas no universo da Idade Média, né, que foi hoje, né, com absoluta certeza, ele é o pai da iatroquímica, da química moderna. E ele fez verdadeiros milagres na época dele, onde saúde pública era uma questão de sobrevivência da espécie. Porque, por causa de saúde pública, 1/3 da população mundial na época morreu na peste. Morreu. Simplesmente morreu. 1/3 da população. O que seria hoje uma média de 2 bilhões de pessoas, se acontecesse hoje uma tragédia daquela. E esse cara deixou mais de 200 postulados. Hoje, essas 200 obras sobre medicina de Paracelso, da medicina paracelsiana, estão hoje guardadas na Biblioteca de Londres, na Biblioteca Britânica, e 100 livros, a metade da obra dele, já foi de alguma maneira traduzida, sob o olhar de muitos estudiosos, cientistas, e mesmo assim, as outras 50%, a ciência não conseguiu desvendar ainda todos os seus mistérios. Esse homem, Paracelso, ele é um homem, ele sempre me encantou. Durante todo o trabalho de desenvolvimento dos florais, Paracelso esteve presente, porque foi ele que abriu para o trabalho que eu estava na época, já iniciando com tintura mãe, aquela base homeopática mais grosseira, mais densa, ele veio me trazer, através de um livro seu chamado As Chaves para a Alquimia, uma grande abertura assim no horizonte daquilo que eu via como um caminho de cura. Agora, o que mais me encantou na obra de Paracelsus, num determinado momento, né, do meu primeiro contato com ele, foi a grande preocupação que ele tinha com a mulher. Então, se você procurar hoje nos grandes postulados de alquimia, na medicina, não existe essa preocupação. A medicina, ela sempre teve um olhar sobre o ser humano e ela não divide muito a categoria. Ela tornou depois, dentro do campo da medicina, uma especialização, não é, de um médico que vai tratar muito mais a mulher como um ginecologista, um obstetra, mas ficou nisso. Mas a mulher, ela continua tomando a mesma metformina que se passa para um homem, a mulher também toma. O mesmo remédio para a hipertensão arterial que se passa para o homem, a mulher também toma. Não existe essa divisão para o médico. Né? A divisão ela é somente no aparato reprodutivo, no sistema reprodutor. Então, ali, né, quando diz, é um remédio para o útero, é um remédio para a mulher. Para o ovário, é um remédio para a mulher. Para a mama, é um remédio para a mulher. Só isso. Mas não se considera o universo da mulher. O universo da mulher nunca é considerado. É considerado um pedaço dela, uma parte dela, mas não o universo feminino. E quando eu vi naquele cara, naquela obra, daquele homem, né, numa época onde a mulher sofria muito mais do que hoje, não é? Porque a mulher sempre esteve num segundo plano, e se tratando de uma sociedade fundada pelo machismo, porque ela vem de uma cultura judaica, ela vem de uma cultura cristiana formada nas bases de um império que dominou o mundo por 2000 anos, e a partir do ano 360 se tornou cristão o Império Romano. E eles eram impérios machistas. E hoje a mulher colhe um pouco dessa segregação, a mulher colhe ainda, inclusive até na própria religiosidade, quando a mulher é colocada como a única mulher virgem e a mãe de Jesus. E o resto é o quê? Então a mulher que estava no paraíso, foi que ela aprontou. Ela levou o homem ao pecado. A mulher já é condenada desde o momento da sua criação. Quando Deus cria o homem e cria a mulher peca. E até hoje, nós somos de alguma maneira obrigados a sermos batizados, porque somos pagãos, frutos de um pecado. E quem foi esta pessoa que induziu o pecado? A mulher. Uma mulher chamada Eva.
E aí eu creio que começa uma grande confusão, e começa uma grande cobrança, e começa um julgamento e um exercício punitivo constante, já desde os primórdios da civilização, desde que existe o Novo Testamento, o Velho Testamento, até os dias de hoje. Então o universo da mulher é um universo que na Idade Média, Paracelsus já lançava um olhar muito mais preocupado com a condição desta criatura muito especial, porque afinal de contas a mulher é o único ser, né, dentro de uma sociedade capaz de replicar a vida. O homem não faz isso, o homem presta semente, mas é a mulher que cultiva, é a mulher que planta no seu útero aquilo que futuramente será um novo ser. Um novo ser. Dentro da medicina paracelsiana, ele sempre teve muita preocupação com a mulher. Então, ele já, na época, que era uma época por volta de 1550, 1560, de grandes experimentos. Muitos experimentos. Até porque, pouco tempo atrás, a igreja, né, que era a mandatária, que era a grande mandatária, a igreja, ela tinha permitido se fazer já dissecações. Ela já permitia fazer dissecações. Existia uma grande documentação para que se chegasse a uma dissecação. Isso atrapalhava muito, na época, o conhecimento médico, a experiência médica. E ele já dizia, como é que vocês, médicos, tratam uma mulher igual como vocês tratam um homem? Então ele não se conformava com essa ideia. E ele foi aquele que primeiro viu a mulher sobre um outro olhar. Quando ele vê a mulher como um ser que é mulher, um indivíduo, uma pessoa que tem uma vida, uma identidade, mas também tem o dom da maternidade, que muitas vezes não se confundem com essa mulher. A mulher é um ser independente da mãe. A mulher tem sua própria identidade. O homem não. O homem está muito mais tranquilo. Ele vai ali, deposita a semente e pronto. O máximo que ele vai fazer ali é se dedicar a ganhar dinheiro para sustentar. E muitas vezes hoje, numa sociedade moderna como a gente vê que nem esse papel os homens estão cumprindo mais. O homem, quando ele fica de repente só no seio da família, ele se manda. Mas a mulher não. A mulher, ela consegue fazer uma coisa que o homem não faz. O homem, ele não assume o papel feminino. Ele não consegue. Mas a mulher assume o masculino. Porque a mulher, diante do abandono, ou diante de uma separação, ela fica com os filhos. E ela se vira nos 30, para ser homem e mulher. Porque a partir daí, a sobrevivência no mundo da materialidade vai depender somente dela. Né? Onde muitas vezes, para se conseguir um salário mínimo, com a força da justiça, como uma pensão alimentícia, elas ainda têm que se travestir de advogadas. Muitas vezes tem que ameaçar para que o cara cumpra, pelo menos, uma mínima parte, que é alimentar os frutos da sua semente. A mulher realmente, ela tem um papel muito, muito especial na nossa sociedade. Ela tem um papel muito divino, quando se propõe a, através dela, o ser se materializar. Esse é um papel muito divino. Mas a mulher nunca deve esquecer que ela também é mulher. Não somente mãe, ela também é mulher. Hoje eu vejo o câncer de mama, o útero, são verdadeiros assassinos no meio da nossa sociedade. Eles matam muitas mulheres, quando não castram a vida dessas mulheres, quando não trazem muito sofrimento às mulheres. Muito, é um percentual muito alto entre as mulheres. Hoje chega a 70% das doenças na mulher.
A 70 de cada 10, 7 vão desenvolver aquele tipo de problema. A mulher ainda sofre com isso. E eu vejo na minha experiência a grande dificuldade, muitas vezes, da mulher lidar com tudo isso. E também da ciência lidar com tudo isso. Porque nas suas bases que são antigas, mas considerando medievais há 500 anos, 600 anos atrás, ela ainda não desenvolveu um olhar especial a esta entidade chamada mulher. A mulher ainda continua sob julgo de uma sociedade politicamente machista. Dentro dessa minha experiência de atendimento, dessa experiência vivenciando com os florais, eu vi que os florais eles fazem efeitos, né, entre um homem e uma mulher diferentes. Existe uma sutileza que muitas vezes se mostra nada sutil quando nós tratamos um homem e uma mulher. Nós vemos como uma mulher reage aos florais, um homem reage aos florais. É muito diferente. A mulher capta a natureza de uma maneira muito particular, até porque ela é um instrumento da natureza para que a vida se perpetue. Quando nós temos hoje uma teoria, onde está lá um cara dizendo que quem sobrevive é o mais forte, na realidade, se você for pesquisar, estudar o Darwin, você vai ver que essa bobagem ele falou poucas vezes. Porque quem sobrevive é o mais inteligente. E a sociedade só sobrevive porque a entidade feminina ela é muito mais inteligente. Porque ela tem que ter um espaço dentro dela a mais do que o homem. Porque ela tem que ter um espaço para até um homem vir e se manifestar através dela. Os homens só existem por causa das mulheres. Porque elas são os condutores para que eles existam aqui. O homem tem uma obrigação não só moral, mas divina, de proteger o ser feminino. O homem não pode bater numa mulher. O homem não pode judiar de uma mulher. O homem não pode fazer uma mulher sofrer. Porque ele veio através dela, somente através e por ela. Para ela. A mulher é um ser muito especial e você vai ver isso neste homenageado pelo nosso governo nas terapias alternativas, quando cita ele. Muita gente não entendeu. Falou, não, mas o que é que o Paracelsus tem a ver com flores? O que o Paracelsus tem a ver com florais? O que esse cara tem a ver com isso? Eu creio que ele apareceu ali, não foi por causa disso. Foi porque ele foi o primeiro médico, o considerado o melhor médico de todos os tempos na época na Europa, a ver o horizonte, a mulher, muito diferente, num horizonte vendo-se o ser masculino. Durante todos esses anos da minha vida, eu creio que, para todos nós, essa experiência é uma experiência significativa para a nossa sociedade. Quando nós vamos olhar o homem e a mulher, quem é o mais sensível? Quem é o mais bruto? Quem é o mais espiritual? Quem é o mais cético? Quem é o mais difícil de dialogar? Quem é o mais teimoso? Aí se fica na dúvida. Então vamos lá. Vamos deixar o mais teimoso 50-50. 50% e 50%. Ele é o mais teimoso. A mulher também é. Mas dentro dessa teimosia, quem a gente quebra mais fácil? Com quem a gente negocia? Então não vamos dar 50% a ela.
Porque quando a mulher é 50% teimosa, ali dentro existe um componente naquelas 100% daquelas mulheres que estão nos 50%, que é o amor, que é a capacidade de dialogar, de se afrouxar, de se entregar e muitas vezes de doar até aquilo que ela não sente em prol do cabra, em prol daquele mais duro, mais grosso. Mas a mulher está numa linha tênue, muito próxima de uma compreensão muito maior. A mulher está numa linha tênue de uma consciência muito maior. Os espíritos em si, mas eu creio, na minha experiência floral, eu creio nisso. Primeiro, porque até hoje, no universo da nossa escola de alquimia, eu tenho 500 alunos, 450 são mulheres, 50 são homens. 450 mulheres. E este ano batemos os recordes de homens. Porque o ano passado era menos. O ano retrasado era menos ainda. Quando começamos a escola, 95% do universo da escola era só mulher. Eu ficava louco às vezes, mas era uma loucura boa. Porque eu sei que era uma loucura abençoada. Muitas vezes eu ficava muito impaciente, mas era uma impaciência abençoada. Muitas vezes eu ficava muito pé da vida, mas era um pé da vida abençoado. Porque tudo aquilo estava sendo em nome da mulher. Quando você tem uma essência, independente do homem e da mulher, a essência é única, é andrógena, o espírito é andrógeno. Mas ele se veste com a força e os potenciais que ele mais carrega. De todas as suas experiências que o animam, acreditando em encarnação, em reencarnação, em espírito ou não. Mas nós todos aqui, sentados e eu aqui em pé, vamos chegar a uma conclusão simples. A gente não só está vivo aqui porque alguma coisa nos anima para a vida. Então nós, seres, carregamos uma essência que é a ânima. Aquilo que literalmente esta palavra significa, nos anima para a vida. Quando nós nos animamos para a vida, nós escolhemos um corpo. E aquele que se anima de uma maneira feminina é um espírito muito mais sensível, ele se constrói num corpo de mulher. Aquele que se anima para a vida masculina se constrói num corpo de homem. E aquele que se constrói num corpo de homem é um espírito diferente daquele que se constrói num corpo de mulher. Porque antevendo todo aquilo que ele vai viver, antevendo e sentindo, tudo aquilo que ele vai passar numa sociedade machista, não é para qualquer um escolher nascer com a xoxota. Não é para qualquer um. Então o homem carrega em si uma semente da covardia. Porque ele escolhe nascer homem. Muitas vezes porque ele não se anima a ser mulher. Tudo isso Paracelsus via. Toda essa visão Paracelsus tinha. E nasceu neste instante a preocupação dele com este ser pensante que a gente chama mulher. E hoje nós temos a mulher que vem com câncer no útero, com o ovário comprometido, tendo que arrancar aquilo dela. Aquele vaso sagrado, onde gera a vida, onde gera e está todo o potencial da sua criatividade. Aí a gente vê a mulher tirando a sua mama, sendo maculado naquilo que existe de mais sagrado para a sobrevivência, o leite materno. Uma criança que mama até 2 anos, eu, particularmente na minha experiência, eu não daria vacina nenhuma a ele. Eu não daria. Porque ele já foi vacinado durante 2 anos
com o líquido mais precioso que existe sobre a face da terra, chamado leite materno. Provado cientificamente, não existe nenhum alimento que se compare àquilo produzido na natureza. Chama-se leite materno. Nada, nenhum laboratório do mundo consegue copiar aquilo. Nenhum laboratório até hoje fez leite materno. O leite materno ainda precisa ser colhido na fonte. Porque não existe nada igual. Laboratório copia tudo, copia planta. Hoje, os remédios para tratar o câncer, muitos vêm de onde? De plantas medicinais. Eu vejo, às vezes, muitos profissionais da área de saúde criticarem os processos naturais. E ele, no seu consultório, na sua clínica, onde ele aplica quimioterapia, aquela quimioterapia nasce de uma planta medicinal. São moléculas copiadas de plantas medicinais. Hoje, 3, 4 grandes remédios que se fazem, tratamentos para linfomas, para câncer de mama, para câncer de útero, são oriundos de plantas medicinais. Não são oriundos do laboratório. Primeiro ele tem que ter a planta, para poder copiar as suas moléculas, reproduzir e aplicar. E ele nega a fonte. Isso não é legal. Não podemos negar a fonte. Onde está a fonte de tudo, que é na natureza. A mulher tem um compromisso, uma ligação com a natureza muito diferente da do homem. Muito. Por isso que a mulher tem que ter um tratamento especial. E eu ainda acho que o floral, que a natureza vegetal, ainda é o melhor caminho para o tratamento da mulher. Eu ainda acho que é o melhor caminho. Não estou negando nenhuma outra terapia. Hoje estou aqui dentro no hospital, falando desse trabalho, porque eu acredito na soma e não na divisão. Num primeiro momento das minhas primeiras pesquisas, eu tinha uma certa algeriza pela alopatia, porque eu vivi na alopatia. Eu tomei muitos remédios alopáticos até os 30 anos. Hoje eu tenho 60 anos. Durante 30 anos, eu tomei, pelo menos, dos 15 aos 30, eu tomava 8 tipos de remédios diferentes. Então eu tenho experiência. E eram fórmulas há 30 anos atrás, e não se comparam às fórmulas modernas que hoje existem para controlar a diabetes, para controlar a hipertensão arterial. Eram fórmulas, inclusive, que hoje são proibidas. Foram recolhidas do mercado. Porque em médio prazo terminava matando aquele que a tomava. As mulheres, elas têm que ter um contato maior com essa natureza vegetal, independente do tratamento que ela faça. Hoje nós temos um grande trabalho feito em Fortaleza, com uma médica oncologista que se chama Paola Torres. Ela é uma médica catedrática, professora da universidade. Há alguns anos atrás, eu me encontrei com a doutora Paola, e aí tivemos um primeiro embate. Né? Ela gostaria de me conhecer, marcamos um restaurante e fomos lá a um vinho brindar. E ela disse, eu estou com um grande projeto. Eu disse, qual é o projeto que você tem atualmente? Ela disse, eu tenho um projeto de fazer um filme, aqui com minha amiga atriz, estava lá a amiga atriz dela, sobre o câncer na mulher. E eu quero fazer um filme onde eu vou colocar esta questão do câncer na mulher e dela morrer com dignidade. Mas como assim? Existe morrer com dignidade? Vocês acham que existe isso? Num primeiro momento eu não entendi o que ela estava dizendo, eu pedi para repetir. Eu disse, eu não estou entendendo o que você está falando. Como assim morrer com dignidade? Não, porque veja bem, aí ela tentou fazer, né, uma doutora, uma catedrática, toda uma conjectura. Isso não se morre com dignidade, se vive com dignidade. Morre com dignidade? Para quê então? Então vai morrer? A dignidade acaba ali.
Eu quero viver com dignidade. Doutor, eu sinto muito. Vamos retirar o brinde. Vamos recomeçar a conversa. Porque a isto eu não vou brindar. Porque eu acredito em vida com dignidade. A partir do momento que você decide viver com dignidade, não interessa o tratamento que você está fazendo. Não interessa o remédio que você tome. Não interessa o momento que você viva. Não interessa, contanto que você viva com dignidade. Eu fui aprendendo nesses anos todos de pesquisa, de ensaios, no campo, porque há 25 anos atrás, fazia poucos anos que eu tinha criado os primeiros florais, eu tinha que ficar convencendo as pessoas a tomarem os florais. Hoje eu não preciso mais convencer, porque eu tenho experiência e eu tenho muito orgulho disso. Estou muito orgulhoso da alquimia, porque realmente ela nos traz respostas convincentes. E hoje mais ainda, porque na minha caminhada eu fui conhecendo pessoas como a doutora, que tinha 500 pacientes, 500, não era 499 não, eram 500 pacientes fazendo um tratamento quimioterápico com ela. Numa grande clínica de muitos andares, com os andares todos ocupados com cadeiras e macas, onde os pacientes iam e ficavam lá prostrados, lá inoculando os remédios quimioterápicos. Tinha salas de radioterapia. E ela tratava atualmente o número de vagas, eram 500 pessoas que podiam passar pelo processo. Tinham 500 pessoas ali, em Fortaleza. E ainda com um projeto de quê? De aumentar ainda, criar anexos, criar mais cadeiras, criar mais marcas, criar mais salas de aplicação de químio e rádio. Foi assim que eu conheci a doutora. Primeiro grupo de experimento que a universidade aprovou diante de um discurso dela, depois já de algumas experiências que fizemos juntos com os pacientes, ela levou ao reitor e ao corpo docente, pedindo autorização, porque o trabalho é fiscalizado pela universidade. E ela apresentou o trabalho. Hoje esse trabalho está na Plataforma Brasil. Somos os únicos florais que estamos na Plataforma Brasil, uma plataforma científica. Lá na plataforma só existe trabalhos científicos. E o nosso trabalho científico está lá para nos orgulhar. E para também nos servir de apoio e base para que a gente possa dar mais segurança às pessoas que estão passando por essa experiência floral. Para não achar que aquilo ali é um remedinho. Para achar que aquilo ali é isso é bonzinho, mas assim, só funciona se acredita. Isso não existe no universo floral. E aí as primeiras pessoas, as primeiras mulheres, foram 15 mulheres que fizeram a experiência. Então começamos a conversar. Ela disse, como é que você faz a sua anamnese? Eu digo, olha, a primeira coisa que eu quero saber é quem é cada uma delas. Então, elas têm vários tipos de câncer, essa aqui fulano, beltrano, cicrano, aquela ficha médica desse tamanho. Eu falei, não, isso aí é doença, é sintoma, que pertence a uma pessoa. A pessoa está assim. Ela não é aquilo. Porque nós não somos uma doença. Nós somos o ser mais inteligente que existe na natureza. Nós somos o top da pirâmide. Nós somos muito melhor que uma barata, mas pisa na barata, esmaga uma barata e vai procurar a barata no outro dia, naquele lugar que você esmagou ela. Ela não está mais ali. Por quê? Porque em 20 horas ela se regenera. E nós hoje, diante das doenças, nos apresentamos como seres inferiores e a doença como uma entidade superior, que nos amedronta, que nos insulta. Insulta hoje a doença, quando ela é considerada incurável, quando ela tira a esperança de uma pessoa que carrega aquilo,
ela insulta a inteligência humana. Ela insulta a ciência, quando a ciência diz assim, isso aí não tem cura. Isso é um insulto que a doença faz a nós. Enquanto uma barata esmagada se recupera em apenas 20 horas. Enquanto um lagarto, que não tem nem cérebro mamário, é um ser primitivo, reptiliano, o primeiro cérebro que se organiza sobre a face da Terra, se perder uma pata, ele cria uma pata de novo. Se perder a cauda, ele cria a cauda de novo. O que realmente nos insulta é a nossa ignorância de não aceitarmos que é a natureza que cura. Porque nós que viemos do mais primitivo ser, até hoje sermos o topo de uma pirâmide, aquele ser integral e mais inteligente do que estão abaixo de nós, somos insultados desta maneira. Porque estamos ignorantes. Ignorante no sentido literal da palavra. Porque ignoramos o poder que temos de regeneração e o poder que tem a natureza de acordar estes mecanismos regeneradores dentro de nós. Quando hoje não temos tempo com o paciente, associar a uma terapia mais agressiva, administrando-se florais, quimioterapia, florais, radioterapia, nós vamos conseguir um resultado muito diferente do que só florais ou do que só quimioterapia. Nós vamos ter um lucro, nós vamos ter um avanço, um ganho na questão tempo e espaço. E dos 15, no meio de 500 pacientes da doutora Paola, sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Eu disse para ela assim, olha, quais são as pessoas no universo dos 500 pacientes hoje oncológicos que vão morrer em 3 meses? Ela falou, isso é fácil. As fichas já estão aqui. Já estavam as fichas lá, ó. Já tinha lá os funcionários da clínica abrindo 15 vagas. Já ligando para as pessoas, dizendo, vai abrir daqui a 3 meses 15 vagas. Então já talvez em uma semana abra a primeira, na segunda semana talvez 3 vagas já estejam abertas. Porque eles tinham convicção que eles estavam para morrer. 15. Fazem 4 anos. Um morreu. 14 ainda estão vivos. E vivos, muito bem vivos. E vivos com dignidade. Vivendo com dignidade. Apresentamos o projeto à reitoria novamente. Apresentamos ao corpo docente da Universidade Federal de Medicina de Fortaleza. Olha aqui o resultado. Em alguns meses depois. Um curtíssimo prazo. E a universidade disse, olha, vamos aumentar para 50 pacientes. Mais 50 pacientes. 10% da população da clínica. E aí a própria universidade, vendo a experiência, que ela nunca viu, disse, olha, a gente pode dar uma dica a vocês que eu acho que vai ser muito boa. Por que vocês não abrem uma organização não governamental, que hoje no Brasil é um lixo, né? Porque se mistura com muito oportunismo, com muita corrupção. Então não foi fácil abrir essa organização, porque ela já vem maculada com essa imagem horrível política que nós temos hoje no mercado, mas abrimos. A doutora Paola hoje ela é a presidente dessa fundação. E aí a própria universidade sugeriu, falou, através dessa organização, aí você pode ter quem você quiser. Não precisa ser só os 50. Reúne lá e oferece isso para eles. A própria universidade. Porque assim a gente não conhece desse assunto, mas a gente está vendo por prova documental.
que essa associação de tratamento alopático com tratamento floral funciona muito melhor do que no nosso universo, isso aqui separado. Não conhecemos o lado de vocês, mas o nosso lado a gente conhece. E tivemos esse resultado, que muito nos orgulha. Muito nos orgulha. E hoje nos dá embasamento para que eu possa chegar aqui num púlpito, me apresentar, né, diante de profissionais de saúde e me expor dessa maneira e com essa segurança. Florais. Eu tenho um laboratório farmacêutico e na minha caminhada como alquimista, eu fui observando todas as reações que as pessoas tinham quando elas experienciavam os remédios florais, as essências florais. E eu vi coisas assim que Deus duvida. E eu ficava muito encantado com aquilo. Porque eu começava a ver que se revelava diante de mim, não a doença, mas o doente. Se revelava o doente. Então eu comecei a perceber que as pessoas, quando começavam a entrar em contato com esse universo, elas começavam a se desapegar da doença. Porque as pessoas hoje, esse é meu câncer, é minha doença, é meu médico. Num apego total, muitas vezes escravagista. Ela fica escrava daquilo, porque aquilo está sob o domínio do medo, da insegurança, da desesperança, que muitas vezes a ciência dá, dizendo que o câncer, em 90% dos casos, são incuráveis. Isso é uma desesperança. A pessoa, quando tem, já diz, não, vou morrer. A ciência já falou que isso não se cura, se trata. E se trata de maneira agressiva, nada humana, porque não temos em instituições, em hospitais e em clínicas tempo a perder. Fui conhecer a clínica dela. Entrei lá no primeiro saguão, no segundo eu vomitei. No primeiro eu passei mal, no segundo eu vomitei. O terceiro eu nunca vi. Me recusei a chegar lá. Você vê lá 50 cadeiras em V. 50 pessoas sentadas, todas lá, sendo injetadas, com um número aqui do lado, 451, 457, 321, 108, 216. E eu fiquei olhando aquilo ali, olhando para cada cara daquela gente, e me perguntando assim, quem é esta pessoa? Chegando lá o médico, olhando, pegando ali naquela prancha, olhava o número, fazia anotações, lia exames, devolvia a prancheta, saía, e assim, quando ele dava as costas para aquilo, ele não sabia nem o que aquilo era. Porque aquilo é o quê? Aquilo é um número, e é uma doença, que já traz que mácula, ela não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver. Isso vai matar ela. Já é a mácula. Já está maculada. Já está nos condenando. Já está nos chamando de burros. Dizendo que nós não temos visão, nem visão científica, nem visão humana. Nem humana. Não tem tempo de atender. Não tem tempo de avaliar. Hoje é assim, de 15 em 15 minutos no meu consultório. De 10 em 10, de 5 em 5. Como podemos conhecer essa criatura? Então, por que não se faz um universo paralelo para se hoje a gente buscar uma outra informação a respeito daquela criatura? As primeiras 15 pessoas, 14 eram mulheres. 1 era homem. Dos outros 50,
44 eram mulheres, 6 eram homens. 6 eram homens. Primeiras entrevistas. Tudo bem? Estou aqui com o seu prontuário. Estou vendo que você está passando por essa luta aí. Ai, doutor. Não, eu não sou doutor. Eu sou um alquimista. Venho lhe conhecer através da doutora Paola. Mas eu não quero saber da sua doença. A doutora já falou tudo a respeito dela. Eu já sei, essa não precisa me dar essa informação. Eu quero saber quem você é. Como assim? O senhor não entendia. Quem é a senhora? Mas por que o senhor quer saber de mim? A senhora nasceu aonde? Nasci aqui no Ceará, no interior. Eu digo, a senhora tem mãe, tem pai? Graças a Deus. Meu pai, minha mãe, graças a Deus, pelo menos eles têm saúde. E eu estou nessa situação. Estou nessa situação. Aqui. Eles não podem nem me ver. A senhora está se sentindo só? Pronto, já começou a chorar. Só porque eu falei da solidão. A senhora está se sentindo só? Ela já começou a chorar. Eu sempre fui só. O primeiro marido me abandonou com 3 crianças. Passei 10 anos da minha vida sem querer ver homem. Sem ter prazer, sem namorar. Nem namorava, porque eu tinha medo de homem. De tanto que eu apanhei daquele primeiro. Meus filhos foram criados assim. E eles não deixavam os homens se aproximarem de mim. Meus filhos me protegiam dos homens. Durante 10 anos. E eu olhei para ela e perguntei, mas a senhora deixou de ser mulher? Deixei, né? Olha a minha situação. Que mais? E essa mulher falou 2 horas e 15 minutos sem parar. Só dela. Do drama da vida dela. Quando essa mulher parou, estava cansado já, a doutora Paola também. A doutora Paola lá, impressionada, né? Impressionada. Ela nunca tinha ouvido aquilo. Mas ela já tinha dado 3 quimioterapias para a mulher. Mas ela nunca tinha ouvido aquilo. Eu olhei para a doutora Paola e disse assim, eis o câncer. Esse é o câncer. Essa é a doença. Esse é o que está matando ela. É quimioterapia nessa vida. É quimioterapia nessa experiência que a gente vai fazer. Com florais. E na doença, você faz. Com a sua quimio. Mas temos que fazer na base, nas raízes da doença. Que era o quê? Um amontoado de frustrações. Muitas frustrações. Muito sofrimento. Muita angústia. Muita solidão. Muito abandono. Muita opressão. O homem, imediatamente, muito rapidamente, ele cria mecanismos. Por que o homem cria mecanismos? Porque ele é criado para enfrentar, para guerrear, para lutar, para sobreviver, para sentir dor. A mulher não. Não é esse o caminho da criação do arquétipo feminino. Não é esse. O homem é criado. E o homem é feito para. Olha a musculatura do homem. Olha os ossos do homem. São diferentes da mulher. Muito diferentes da mulher. A mulher é feita para criar vida. E o homem, muitas vezes, para destruí-la. Para protegê-la. É o homem que vai à guerra. O que a mulher faz? Fica lá no hospital, cuidando dos feridos. E ela cura até os inimigos, se o soldado deixar.
porque para ela não faz diferença quem é quem. O que interessa é tirar a dor daquele que está diante dela. Porque a mulher dá vida, ela não dá morte a ninguém. Segunda entrevista. E aí, você, tudo bem? Tudo? Quase. Então, estou vendo aqui no seu prontuário, você, Maria da Silva, lá, vem lá de Caicó. Eita, lá é quente, hein? Meu pai era caminhoneiro, algumas vezes eu fui lá na sua terra. É mesmo? Você conhece Caicó? Eu digo, conheço, ô terra quente, desgraçada. Cheguei lá, passei 3 dias sem dormir, porque estava o ar-condicionado do hotel quebrado. Aquilo é muito quente. Você não acha não? Ah, eu estou acostumada com aquela quentura. Até porque nasci numa casa de tapera. E às vezes, né, porque o telhado era de palha, chovia muito, as chuvas quando vêm fortes, derrubava aquilo e a gente tinha que aguentar o sol o dia inteiro. Até que a gente conseguisse, né, depois de chuva e que secasse tudo aquilo, colocar novamente as palhas. Eu disse, você, quem é você? Ela disse, eu estou doente, né, doutor? Eu estou doente. Doutora é ela, eu sou alquimista. Alquimista? Depois eu lhe explico. Deixa eu ouvir você. Ah, eu estou bem. Mas assim, essa doença, aí a doutora falou que é uma doença difícil. Eu disse, não, ela não vai falar nunca mais isso. Né, doutora? Nunca mais eu vou falar isso. Nunca mais. Nunca. Difícil é a vida que se vive em direção à doença. Essa é difícil. Essa foi difícil. Ou essa está sendo difícil. Mulher nasceu irmã de 4 homens. Os 4 homens abusaram dela a vida inteira. Ela era mulher dos próprios irmãos. Nasceu criança, com 6 anos já era abusada pelos irmãos mais velhos, no meio daquele sertão do Caicó. E eu falei, conte, desembuche, fale de você. E essa mulher começou a desembestar e a falar, porque essa é a coisa boa da mulher. Diferentemente do homem. Né? O homem fica lá. Cruza a perna, cruza os braços. Mulher já conta a vida dela, da vizinha, da mãe, do pai, do marido, da sogra. A mulher se expõe. Isso é uma grande vantagem. Principalmente quando a gente se depara com doenças como o câncer. Esta é uma grande vantagem que a mulher tem. Porque ela expõe a raiz da doença. O homem é muito mais difícil de expor. Ela não teve dificuldade nenhuma em falar dos abusos. De falar de cada irmão. De falar desde o momento que ela lembra. Com 6 anos sendo abusada pelo irmão mais velho. E ela lembra de todos os abusos que teve dos outros 3 irmãos dela, a vida toda. Até conseguir sair daquele buraco, até conseguir sair dali. E vocês acham que essa mulher queria saber de homem? E o que foi que aconteceu com o útero dessa mulher? Com a vagina dessa mulher? Com o prazer dessa mulher? Com a mama dessa mulher? O que vocês acham que aconteceu? Teve que arrancar tudo. Porque era maculada. Estava lá ainda agora carregando a sobra, metástases, condenada. E aí começamos a conversar. E começamos a florear a vida dela. Tirar aquela aridez do sertão. Tirar aquela violência. Deixar muito mais o processo de consciência para que ela compreendesse a situação. Para que ela pudesse lidar com aquilo de uma melhor maneira, já que aquilo agora era o passado, mas ainda era um passado que ela carregava, maculando ela. Para que ela entendesse que o passado continuaria sendo carregado por toda a sua existência, mas não teria o poder de continuar estuprando ela. Usando ela sexualmente.
Ele não tem esse poder. Ele pode ter sido agressivo. Ele pode ter sido uma força traumática, violenta, mas ele não tem esse poder. Porque ele já era. Ele agora é só lembrança. Suja, imundice, mas que pode ser tirada. E qual é a quimioterapia que tira essa lembrança? Só a quimioterapia floral. A química não vai fazer isso. É densa, é pesada. Mas é boa para quê? Para a metástase. É boa para quê? Para o câncer. É boa para quê? Para o caroço. E o lixo que dá vida a tudo isso, a gente tira melhorando a terra e plantando ali sementes de uma aurora nova. Sementes que vêm. Um pé de picão. Vocês conhecem picão? Aquilo ali. Um pezinho de picão. Pegue uma semente daquela, de picão. Pega um pouco de terra e coloque uma semente de picão. O que é que vai nascer? Um pé de picão. Não é isso? Espere ele crescer em 3 meses. Cuide dele. 3 meses. Terra não pode ser boa. Ruim. Terra paupérrima em minerais. Você não precisa nem aguar. Dá lá uma cuspida. E o pé de picão nasce. E você sabe, uma semente, na primeira floreada do picão, que faz aquelas pluminhas que ele voa, nasce, em média, 19 a 20 mil pés de picão. A gente não é melhor do que um picão, não? Vamos combinar. Somos muito melhores do que uma plantinha dessa. Estamos bilhões de anos à frente no processo evolutivo. Isso quer dizer que a gente não vai morrer? Não, vamos. Morrer é o parto da alma. E esse parto a gente vai ter, independente de sermos homens e mulheres. Mas esse parto tem que ser saudável, porque ele tem que carregar a sensação do dever cumprido, carregar a sensação do propósito cumprido, a sensação do saber para que você existe, que não é para sofrer, porque isso não está escrito na natureza nem na célula humana. Quando uma célula diz, eu vou fazer apoptose, eu vou me matar, eu vou virar um cancro, tem alguma coisa muito errada. Porque a célula, ela diz, eu vou me dividir, eu vou me regenerar, eu posso virar qualquer tecido. Uma célula dá origem a mais de 200 células, uma diferente da outra. E assim nasce fígado, coração, sangue, pulmão. Isso é a célula primordial, principal, que nós carregamos na essência do corpo. De repente, ela diz, vou morrer, eu quero morrer. Por que ela faz isso? Não existe uma resposta científica. Mas existe uma resposta de alma, desde os tempos de Paracelso. Quando ele diz, não se cura doença, se cura doente. A doença apenas se administra. A doença não existe. O que existe é um doente. E o doente se revele. E o doente se apresente. Para que nós possamos o quê? Ajudá-lo a entender que no seio da sua impermanência, ele se autocura, ele se autorregenera. E ele tem um poder diante de qualquer coisa que venha da mão da ciência, da mão da natureza, de insuflar vida dentro dele. E poder se autorregenerar, se autocuidar, se autocurar. Eu creio que o trabalho floral seja uma grande conquista, porque nós estamos, na realidade, nos defrontando com aquilo que já existia. 3.000 anos antes de Cristo nascer,
Um imperador chinês já se falava de florais. 200 anos antes de Cristo nascer, o povo essênio só se tratava com flores. 200 anos antes de Cristo nascer. Há 2.218 anos atrás. Então já é conhecido. Não é uma coisa do bar. Não é uma coisa do Paracelsus. É uma coisa da natureza. E nós temos hoje o que? Tecnologia. Para transformar a vida física das flores, das ervas, em líquido. Trocar o corpo dela. Dizer assim, ó, me ajuda, porque comer você não dá. Mas eu posso beber dessa fonte divina que vem da própria mão do Criador. E a flor tem uma vantagem. Ela não mente. Você nunca vai ver uma flor num processo de negação. Nunca. Ah, deixa isso para lá. Ah, isso eu não quero ver. Ai, não, meu marido é um empiacho, mas vou fazer o quê? Ele dá alimento para os filhos. Então deixa ele. Eu durmo lá no sofá. Flor não faz isso. Flor não mente para ela. Flor já mostra para que veio. Se não estiver gostando do lugar, ela murcha. Ela morre, ela se mata, ela sai dali, desocupa a área. Se a planta vê que naquele canto ela não gosta e vê que seus filhos ali não vão perdurar, ela nem flor dá, nem semente dá, nem ali se reproduz. Porque ela tem uma capacidade de ler todo o seu ecossistema. Nós perdemos essa sensibilidade, perdemos essa capacidade e estamos nesse jogo regido pela ignorância literal da palavra. Ignoramos o fato de sermos humanos, fruto de uma criação que nos fez sua imagem e semelhança e nos deu o poder da autocura. Florais, flores, são remédios naturais. Não dão efeitos colaterais. Muitas vezes as pessoas confundem. Estou dando lá floral para uma criatura com câncer de mama, a mulher começa a chorar. A chorar, vem o filho e fala, Joel, esse floral não está fazendo bem para a mamãe. Então eu vou pedir para ela parar de tomar. Mas por quê? Não está fazendo bem por quê? Porque desde que ela começou a tomar esse floral, ela só chora. Ela só chora. Faz 7 dias que minha mãe chora. Na outra semana, lá vem ele com a mãe, com a cara desse tamanho inchada, o olho quase fechado, assim, ó. Teve um problema na lágrima, na glândula lacrimal, porque não tinha mais força, e ela chorou sangue. A mulher chorou sangue. E ele falou, olha, eu vou parar de tomar. Eu digo, não, diminua a dose. Vamos passar aí, vamos consultar um médico para passar um colírio. Vamos usar uma químio, vamos usar aí um remédio químico, vamos na farmácia. Mas ela não pode parar de tomar, porque eu tenho certeza que este choro vem da alma dessa mulher. É da alma que vem. E eu tenho certeza, mais ainda, que ela vai se curar deste câncer de mama. Tenho certeza que ela vai se curar do câncer de mama. Porque essa é uma cura. Isso não é um choro, não é lágrima. Isso é outra coisa. E eu tenho certeza que ela vai falar. Mais uma semana. Eles voltaram. Ela toda maquiada, bonitona. Ele muito silencioso. Cabeça baixa. E aí quando ele entrou, ele começou a chorar. Falei, nossa, as coisas mudam, né? E ele lá, chorando. E eu falei, não, vamos conversar. E aí ele ficou incontrolável. E chorou. E aí ela ficou em silêncio, não chorou mais. Ficou só esperando ele parar de chorar. Você vê o poder. Ele não estava tomando, mas estava atingindo ele. Olha o poder disso. E aí, conversamos. E eu falei, fala para mim o que houve. Fala para mim o que houve. E ela disse, eu não sou a mãe dele.
Eu peguei ele numa instituição. Ele estava dentro de uma lata de lixo, quando essa instituição pegou esse menino. Quando colocaram na instituição, viram que ele estava lá limitado e possivelmente tinha alguma síndrome, porque ele não chorava, ele não comia, ele não abria o olho, ele não tinha movimento. Era como um vegetalzinho. E aí a coordenadora do trabalho falou, olha, mãe, leva com você, porque se ele ficar aqui na instituição, não vai ter os cuidados. E você é mulher tão inteligente, você sabe tanta coisa, você é tão viajada. Cuida dele. Ela levou, registrou o menino como se fosse dela. No Nordeste, tudo é possível, né? Vocês sabem. Registrou o menino, nunca falou para ele que ela não era mãe. Ele não tinha movimento. Não tinha. E ela fazia o quê? Chantá-la. Vocês já ouviram falar disso? Colocava ele no meio das pernas dela e ficava fazendo chantá-la nele. Algumas vezes, como ele não se alimentava adequadamente, tinha que ser internado para fazer a endovenosa, enfiar comida nele, para ele sobreviver. Um ano depois, ele começou a ter, olhar, prestar atenção, a balbuciar, a respirar melhor. Ela continuou mais um ano de chantá-la. E esse menino hoje é um menino formado, casado, tem filhos e descobriu que não é filho dela. Esse era o choro. Esse era o câncer. Essa era a culpa que ela carregava. E essa mulher está viva, muito bem, obrigada. 6 anos já se passaram. E cadê o câncer na mama? Ela chorou. Botou por aqui, ó. Pelos olhos. Tirou a ferida. Aguou ela. E ele, um homem feliz, realizado, a vida inteira dele. Ele estava sempre frustrado. Sempre. Porque ele sentia alguma coisa estranha em relação à mãe. Que não era a mãe dele. Mas foi a melhor mãe do mundo para ele. Porque a outra botou ele no lixo. Aí depois quem foi que teve que tomar muito floral? Ele. Para quê? Para não ter um câncer de próstata, para não ter câncer no pulmão, para não ter câncer de intestino, para não ter no fígado metástase. O universo do floral é diferente do universo da ciência. O universo da ciência é buscar o corpo. E o universo do floral é buscar aquilo que anima o corpo. É dessa ânima que a gente corre atrás. Essa ânima, essa alma que deve ser revelada. Essa alma que deve ser reconquistada. Porque somente a ânima é que anima o corpo. Somente a ânima é capaz de fazer a célula se regenerar. Somente a ânima é capaz de dar uma inteligência superior para que o corpo se restaure, para que o corpo diga, eu tenho saúde, eu vou sair dessa e vou resgatar a minha dignidade material. É só a ânima que tem esse poder. Além da química, além dos florais. A química e o floral são apenas instrumentos para auxiliar o caminho. Mas a conversa, a natureza, o tratamento, o acompanhamento do tratamento floral está preocupado com o caminhante e não com o caminho. Porque o caminhante não vai se revelar mais através da doença. O caminhante vai se revelar através de uma consciência que vai levar ele à saúde, ao resgate
de uma dignidade que é viver bem, de uma dignidade que é estar bem, que é se sentir bem, que é estar no propósito da vida, cumprindo uma missão que lhe foi dada por ele mesmo. Eu nasci para isso. E aí ele começar a ter essa convicção, mesmo que ele esteja sequelado, mesmo que ele esteja passado por experiências que foram difíceis, arrancaram seus cabelos, lhe amputaram seus dedos, lhe fizeram uma ectomia, arrancaram algum órgão seu, mas ele caminha muito seguro, porque agora ele sabe qual literalmente é a sua missão de vida. E aí existe cura. Aí existe saúde integral. Mesmo que tenha algum prejuízo, mas a pessoa caminha feliz. Porque na integralidade dela, ela vai ver que o que importa é o caminhante. É disso que a alquimia corre atrás. Resgatar o caminhante. Os caminhos são esses que o hospital oferece, uma quimioterapia, radioterapia, mastectomia, e nós juntos agora, florais. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem essa paciência. Obrigado. Obrigado. Vocês são muito carinhosos. Obrigado. Obrigado. Eu queria dar meu depoimento aqui. Fique à vontade. Tudo bom? Tudo bem. Eu acho que alguns de vocês me conhecem como a Gabriela, a menina da aposentadoria. Alguns de vocês me conhecem como a menina da aposentadoria, que trabalha na RH. Eu trabalho no estado há 13 anos. E a gente sabe como a situação é um pouco difícil. Então, durante muito tempo, eu me senti frustrada. Eu achava que eu não tinha dado certo. E no dia 22 de setembro do ano passado, eu estava completando 33 anos. E foi onde... Eu digo tudo. Tá bom. Gente grava. Vou fundar uma igreja. Depois eu faço a sacolinha. Estou saindo agora da licença. Palhaço. No dia 22 de setembro do ano passado, eu estava completando 33 anos, que foi quando os florais vieram, veio a Jaque, vocês vieram dar uma palestra aqui para apresentar o projeto ambulatório. E para mim aquilo foi um presente, assim, que mudou completamente minha vida. Hoje eu sou aluna da Escola de Alquimia, estou no 2º módulo e eu só tenho a agradecer, gente. Assim, é uma mudança. Hoje fui promovida, né? Estou como responsável do núcleo de cadastro e frequência expediente de pessoal e cada vez mais minha vida está desmanchando. Então eu só tenho a agradecer. Obrigada por tudo. Gente, obrigado. Um bom dia para vocês.